Acho que, em primeiro lugar, não tenho certeza, agradecer a Daniel Mil e aos demais organizadores do evento, a linda universidade que é a Federal de São Carlos, pelo convite a mim feito. Assim como o professor José Antônio, também eu tenho os meus receios, não os dele, mas os meus, porque a primeira questão que se põe é o que um homem vindo da área das letras, que dedicou pelo menos 23 anos da sua vida à formação de professores de língua portuguesa e a leitura literária, tem a dizer sobre metodologias, cenários e legislação sobre EAD. Eu espero que a minha fala, modesta, na verdade, possa convencê-los de que eu tenho um lugar que é digno entre vós outros. Eu fico feliz de ver aqui alguns rostos que me são queridos. A Wilza está ali. Me ajuda qualquer coisa, você acena dizendo que está legal ou que não está, tá bom? Bom, vamos lá. A minha fala se divide em 3 eixos. O primeiro deles é um cenário que já foi mais ou menos comentado pela mesa que nos antecedeu e aparece pontuado em algumas falas do meu antecessor, o professor José Antônio, de um outro modo, naturalmente, que não meu. E um segundo momento seria esse primeiro bloco, diz respeito à legislação brasileira para a EAD, e como ela veio se constituindo e como ela chega às universidades, aos institutos federais e às demais instituições que trabalham com EAD, notadamente para o ensino de graduação. Um segundo momento, eu tento entender como é que o ensino de graduação se efetiva dentro de um cenário que é o cenário da minha universidade, um cenário ao norte do Brasil, e, posteriormente, aquilo que eu chamei de os desafios, não é? Que não são nada, creio eu, muito próximos daquilo que um público afeito a falar de maneira tão técnica, de maneira tão ponderada e de maneira tão voltada para a pureza da educação à distância, se é que ela pode se chamar assim, ser entendida na sua forma mais pura, né, na sua manifestação mais pura, esperam de mim. Uma das minhas preocupações ao longo do tempo foi entender, não é, do lugar de fala que é o meu, um professor de língua portuguesa e estudos literários, como é que a educação à distância no Brasil vai se constituindo legislativamente. Quando a gente pensa nesses termos, um primeiro posicionamento estatal é do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse quadro não foi elaborado por mim, esse quadro foi elaborado por uma jovem doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu devo a ela a informação, a Daniela da Costa Brito Pereira Lima, que escreveu uma lindíssima tese chamada Políticas Públicas de EAD no Ensino Superior, uma análise a partir das capacidades do Estado, e esta defesa foi feita em 2013. A tese, então, pega um arco de tempo que começa no governo Fernando Henrique Cardoso e se estende à metade do primeiro governo Dilma Rousseff. O desenho estabelecido por ela, por Daniela, é um desenho muito curioso, e essas tabelinhas que ela fez falam por si só. Eu não comentarei tudo, porque senão acabaria o meu tempo de fala, mas eu pontuei algumas questões que mexem com todos nós que trabalhamos com aquilo que se convencionou chamar, e para mim ainda não está definitivamente dada, e nem compreendida, nem discutida, que é a gestão de EAD. Vejam lá, o primeiro momento é aquele em que se publica, em 1996, não é, o decreto 1917, que cria a Secretaria de Educação à Distância do MEC, SEED. Como todos sabem, mais adiante a SEED seria extinta. E a SEED dá, então, início à regulação daquilo que nós entendemos como educação à distância no Brasil. Posteriormente, e esse é um dos primeiros trabalhos da SEED, nós temos um programa chamado Proformação, porque em 1996, neste país, os professores que atuavam em grande parte do norte do Brasil, do Nordeste e até em determinados pontos do Sudeste e do Centro-Oeste brasileiro, não tinham formação superior, eles tinham nível médio incompleto. O primeiro momento, então, era de uma formação
de nível médio, entra, então, o Proformação, com a participação da Universidade do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse projeto se expande para vários estados, entre eles o estado do Amazonas, e destaco também a Lei 10.172, de 2001, o PNE 2001-2010, que traça metas e diretrizes para a EAD. A gente tem aí um primeiro desenho. Quando chegamos em 2004, já havia terminado, então, os dois governos FHC, uma série de iniciativas já estavam estabelecidas, entre elas os consórcios. Não sei quantos de vocês aqui trabalharam nos vários consórcios que graçavam pelas universidades brasileiras. Eram formas de cooperação estabelecidas entre as universidades, e essas parcerias eram fomentadas financeiramente pelo Estado brasileiro. A CEED auxiliou alguns desses consórcios, entre os quais está o consórcio setentrional. E o consórcio setentrional formava turmas de professores de educação física que já estavam em serviço, não é? Mas não tinham a formação própria, e biologia. A Universidade Federal do Amazonas participou do consórcio setentrional, capitaneado pela UNB. E aí vem uma crise das várias, e era uma crise de credibilidade. O consórcio faz água. E a responsabilidade pela formação, no caso do estado do Amazonas, de 1.350 professores de educação física e de biologia, fica a cargo da própria Universidade Federal do Amazonas e, posteriormente, da Universidade Aberta do Brasil, que seria, em documento, criado em 2005 e efetivado em 2006. Temos, então, um novo cenário posto, que é o cenário já do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, como este desenho está na sua forma original e eu não quis mexê-lo mesmo, vocês terão mais ou menos uma ideia. Nós temos se nós pudéssemos vê-lo, se eu tivesse trazido no Prezi, como fez o José Antônio, vocês poderiam vê-los distribuídos de uma forma tal que teríamos isto aqui para o governo FHC e isto aqui para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. As ações são imensas, distintas, várias, e as universidades brasileiras e institutos federais são chamados a uma verdadeira luta. É um mar de legislação, mas também nós temos uma opulência financeira que muito nos incitava a trabalhar mais e mais. É um momento em que os programas de pós-graduação, normalmente muito resistentes à pesquisa, a pesquisas que relacionavam educação e tecnologias, abrem espaço para esse debate, não é? E pensam-se cursos na modalidade à distância, há recursos para isso, e é preciso montar um sistema de educação à distância que contemple as necessidades de um país continental como este em que nós vivemos. Muito bem, eu não sei se dará tempo para comentar, não vou comentar, mas quero destacar toda essa legislação que está em amarelo. A primeira delas, a chamada pública MEC-CEED, que acho que foi comentada pela própria professora Reale, que pedia abertura de cursos na modalidade à distância. Ainda não era a UAB que tratava disso. Isso aconteceu em 2004 e é um projeto chamado Pró-Licenciatura. Não mais os consórcios aparecem aí. São chamadas públicas, as universidades se cadastram desde que sejam credenciadas. E o credenciamento é um outro problema, porque nós não sabemos exatamente... Gente, não, dá-me aquele lá, por favor. Aqui. Não, não. Desculpem vocês, eu sou atrapalhado mesmo. Pode não parecer, mas eu sou. E aí, o que a gente vê é uma correria das universidades para entenderem o que é educação à distância, como se faz educação à distância, quem já fazia dentro das nossas universidades de maneira quase à margem,
não é pesquisa na área de educação à distância, e esses pesquisadores brasileiros saem de um lugar, e professores e pesquisadores e curiosos, saem de um lugar de quase desconhecimento para um lugar de merecido respeito e mérito. Alguns deles estão, e algumas delas estão aqui hoje, não é? E nós começamos a criar e a pensar um sistema que até hoje, confesso, não tenho clareza de que funcione como nós esperávamos, nem a contento, nem como deveria. Temos ainda a portaria 4.059, que prevê, em cursos superiores presenciais, o que viria a se tornar um problema para muitos de nós. Até 20% da carga horária na modalidade semipresencial. Se aqui, nesta plenária e nesta mesa, alguém tem clareza do que são estes 20%, tenham piedade por mim. Estes 20% são aplicáveis a quê, professores, professoras? Me ajudem. A uma disciplina? Ao conjunto da carga horária de um curso? A tudo que é feito na universidade? Em que termos isto se dá? E uma pergunta que outros colegas me fazem, mas 20% por quê? Como se chegou a esse número cabalístico? Eu acho horrível quando me fazem essa pergunta, porque eu não sei por que 20%. Por que não 50%? Por que não 100%? E a gente ia pensar se nós podemos regularmente oferecer cursos na modalidade à distância. Exatamente como oferecemos cursos presenciais. As universidades, se têm autonomia, se os institutos têm autonomia, deveriam ter autonomia sobre o tempo que usam e como usam esse tempo. Eu diria, em certa medida, então, que uma das matérias desta minha fala modesta é o tempo. Aqui, então, eu passo para uma outra legislação, eu odeio isso, que é a Lei 11.273. Um outro problema aparece, que é a Lei de Concessão de Bolsas. Muito bem, não temos os meios para construir um sistema de educação à distância brasileiro que suporte tantos atores novos. Coordenadores de tutoria, tutores, designers instrucionais, quem são essas pessoas? Quem são esses profissionais? Como resolveremos isso? Então, a gente cria um sistema que é suportado financeiramente com pagamento de bolsas. O Decreto 5.800, finalmente, de 2006, consolida, em 2006, um debate que vinha se estabelecendo ao longo de pelo menos 4 anos. Um espaço onde as ações de educação à distância pudessem crescer, se fortalecer institucionalmente. E ganha o nome Universidade Aberta do Brasil, que é do Brasil, mas não é tão aberta assim. E nem é tão universidade assim, não é? De todo modo, ele assume, a Universidade Aberta assume um lugar público e não podemos desmerecer a sua importância. Universidades criaram seus centros de educação à distância, criaram centros de pesquisa e de excelência com base nos recursos oriundos da Universidade Aberta do Brasil. Nós nos consolidamos na pesquisa e tivemos elementos para distribuição de recursos, de bem, e certa democratização do conhecimento e das mídias digitais por meio, não é, da Universidade Aberta do Brasil. O decreto 6.000, e já passo para outra tela, só para a gente pensar mais um pouquinho. E 3 trata do conceito de polo. É uma outra questão fundamental para nós outros, em especial ao norte do Brasil. Os polos passam a ser o locus da realização dos encontros presenciais e de todas as formas de formação e treinamento em presença para a educação à distância. Acontece que no estado do Amazonas, vocês dirão, Gabriel, isso é um número mínimo, o que significa isso? Nós temos hoje 13 ou 14 polos considerados absolutamente aptos. Eles têm biblioteca, eles têm gente trabalhando lá dentro, mas não tem curso.
Tem televisões, tem telões, conexão com a internet, e não se oferecem cursos porque a Universidade Federal do Amazonas e nenhuma outra universidade credenciada pode oferecer cursos. São espaços muito bonitos, mas nós não podemos trabalhar lá dentro, porque os cursos não são regulares, eles são oferecidos dentro de um sistema especial de oferta. Por que, então, esse espaço existe dessa forma? E uma outra pergunta se põe para mim. Para fazer educação à distância no Brasil, professoras, professores, pesquisadores, nós precisamos de polos de apoio presencial? Se souberem e tiverem uma pergunta iluminadora, novamente eu digo piedade por quem cai. Me ajudem, né? E, chegando ao fim deste marco regulatório no governo Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos ainda a portaria, serei rápido, 318 de 2009, que transfere a CAPES para a CAPES toda a operacionalização do sistema OAB que estava, então, na Secretaria de Educação à Distância. A portaria 9 de 30/6 de 2009, que institui o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, no âmbito do Ministério da Educação, o PARFOR, um programa que aqui todos conhecem, mas que no norte do Brasil, não sei, não posso falar a partir daqui, é prioritariamente presencial, forma turmas de professores dentro da modalidade presencial, e a portaria 883 de 2009, que estabelece as diretrizes nacionais para o funcionamento dos fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente. Nesse mesmo período, a gente vai chegar já por volta de 2009, não é, a ter uma mudança no cenário. Ainda há opulência financeira, mas os recursos já começam a chegar com menos frequência e sem uma previsibilidade para as ações em EAD que era desejada por universidades e institutos. Existem ainda iniciativas cooperadas entre o MEC, a SEB e as instituições de ensino superior. Dou aqui alguns exemplos. O Programa de Formação e Valorização de Profissionais da Educação, um curso ou conjunto de cursos feitos na modalidade à distância, que não era voltado para professor, para a formação de professor, mas voltado para a formação dos técnicos na área de educação, porque sabíamos que eles não sabiam o que estavam fazendo ali em determinado momento. Então, era preciso investir. O projeto, ainda hoje, eu o considero muito bem pensado. Do ponto de vista da utopia, ele é muito bonito, José Antônio. E eu gostaria que aquela utopia se transformasse em um ato, em uma verdade, em um processo vivido. Eu não sei até que ponto nós chegamos, mas sei que, como de tudo que falei antes, este aqui também fez água. E, quando chegamos em 2013, nós estamos na metade da primeira governança Dilma Rousseff. Aquilo que vocês viram no governo FHC são, basicamente, 5 medidas legislativas que colocam muito timidamente em cena a educação à distância, que é ampliado, ainda que com os problemas que possa ter, dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva, volta agora para um cenário de retração, que é o que eu pretendo lhes mostrar. E está aqui descrito lindamente pela Daniela Lima. Chamo a atenção, então, para 2 momentos dos atos legislativos deste governo, no seu primeiro momento. O Decreto 7.480, não é, de 2011, que estrutura regimentalmente no MEC e extingue a Secretaria de Educação à Distância. A SEED aqui, então, é extinta. Ela desaparece e todas as ações em EAD que estavam dentro da SEED são transferidas para dentro da Diretoria de Educação à Distância da CAPES. Existem trabalhos de doutorado que descrevem como foi traumática essa transferência, inclusive o trabalho da Daniela. Existe ainda a Portaria 1328, que institui a Rede Nacional de Formação Continuada dos profissionais do Magistério da Educação Básica.
este documento, esta portaria, está intimamente ligada, não é, aos fóruns de apoio permanente à formação docente nos vários estados, mas também a uma política nacional de formação de professores para a educação básica, como todos vocês sabem. A Lei 12.603, que beneficia a EAD com a redução de custos em meios de comunicação. Se forem ler a LDB, se forem ler a Lei 12.603 e se lerem também a última edição do PNE, verão que todos nós deveríamos ter espaço nas TVs abertas para trabalhar com EAD. Quem aqui, das universidades públicas, pelo menos, tem espaço para isso? Alguém aqui tem? Por favor, levante a mão e me diga como isso é feito. Eu não tenho. A Universidade Federal do Amazonas não tem. Não é? Digo ainda de dois documentos que, para mim, são muito afetivos até. A portaria CAPES-MEC, que institui o Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema OAB, fórum esse do qual eu me orgulho de ter participado e ainda por participar, e a portaria 175, que designa a presidência do Fórum Nacional de Coordenadores da UAB. Essa presidência, inicialmente, foi exercida por uma professora desta casa, professora Denise de Abreu e Lima. Ela foi a primeira presidente do Fórum. Lembra, Wilza? Né? E nós tínhamos como vice-presidente não duas professoras, mas uma professora, que foi a professora Maria Luísa Furlan Costa, de uma universidade estadual, e o professor Carlos Rinaldi, como dizem dentro da Universidade Aberta do Brasil, não é um dinossauro da EAD dentro da UAB. Eu não gosto dessa história do dinossauro, não. Por favor, nunca se refiram a mim nestes termos. Podem me dizer velho, mas não me chame de sáurio, por favor, não é? Agora eu tenho que correr mesmo. Finalmente, temos uma iniciativa que se prolonga, professoras e professores. A Universidade Aberta do Brasil, que se apresenta nos seguintes termos. Ela é, a Universidade Aberta do Brasil, um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária por meio do uso da metodologia da educação à distância. Este é o seu termo de referência, esse é o seu termo de base. A pergunta que a mim, como coordenador UAB, cabe até que ponto e de que modo nós conseguimos fazer isso. A LDB, no seu artigo 80, prevê ainda que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades. Todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Isto é acrescido ainda. Agora vejam como as legislações que parecem antagônicas, na verdade podem até sê-lo, acabam convergindo em uma proposta que não se sabe exatamente como se acomoda e onde se origina. Vejam, quando digo que não se sabe exatamente, eu quero dizer que cada uma das pessoas que está aqui tem um lugar de fala. Aqui estou eu exposto, dando a cara a tapa e dizendo o meu lugar de fala. Então, existe um lugar de fala que é governamental, e os programas governamentais e os documentos governamentais não têm assinatura. Quem redige? Quem concebe? Quem escreve? Quando muito aparece uma coisa do tipo a equipe. Equipes são feitas por pessoas, pelo José Antônio, pelo queridíssimo Elcídio Arruda, por mim. Mas quem somos, afinal? Somos pessoas que escrevem isto. Eu copiei, é um copy-cole, não é? O PNE diz na sua meta 12 atual que é uma meta fundamental, não é? Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%. Ponto 1. E a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Nós somos um dos países mais cruéis no mundo com a juventude.
grande parte dos nossos jovens não consegue concluir o nível médio e não entra nas universidades. Nós também, é aqui fundamental perguntar, não sabemos exatamente o que essa população de jovens quer fazer da sua vida acadêmica, ou se quer ter, porque é um direito de todos, não é? Ter uma vida acadêmica. Mas, enfim, sendo um país de jovens, que desenho eu tenho? Eu tenho não um desenho, mas uma estratégia. A estratégia 12.2 do PNE, que diz o seguinte: ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e do sistema universidade aberta do Brasil, que passa um momento muito difícil. Temos a integração daquilo que é feito pelos institutos federais, pelas universidades estaduais e pelas universidades federais por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Nós teríamos, então, que elevar uma taxa bruta de formação em nível superior para 50%. Meu amigo Elcídio Arruda, que é melhor em números do que eu, tem esses números, ele sabe dizê-los, e eu fico espantado quando ele os diz. Mas o que diz a Universidade Aberta do Brasil quando vai falar de formação em nível de graduação? Diz o que está aqui, outro copy-colle, não é? Prioritariamente, os professores que atuam na educação básica da rede pública são atendidos. Concordo e defendo. Eu sou um formador de professores. Seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. Muito bem. Aonde está aquela taxa líquida de 33% de jovens entre 17 e 24 anos? Qual é o programa que os atende? São os programas de formação profissional apenas? Porque, se for, nós temos um problema aqui. Não que os programas de formação profissional não tenham mérito, pelo contrário, eles têm. E quando são feitos na modalidade à distância, são belíssimos, eu já os acompanhei. O que eu quero dizer é, nós temos uma meta que provavelmente não conseguiremos cumprir até 2024. É isso, Elcídio? Pensem nisso e me ajudem. Uma questão central, agora correrei mais ainda. Por favor, José Antônio, me avisa com aqueles 5 minutos, tá? O papel já está aí? Não? Ele fica olhando e ele anota tudo, mas ele esquece dos 5 minutos. Então, já? 6 minutos. Agora vocês vão ver o que é uma pessoa correr, se vocês acham que ele correu. Para mim, uma questão central. Por que os demais agentes que possibilitam a inovação tecnológica, engenheiros em informática, designers, especialistas em gestão de AD, a definir, são pedagogos, são historiadores, são modestos professores da área de letras. Quem sou eu? Eu sou apenas uma pessoa que ajuda as pessoas a ler poesia. Eu sou um especialista em leitura de poesia, não é? São sociólogos, são antropólogos, por que não? São médicos, por que não? Não é? Não podem ser partícipes desse programa de atendimento. Por que não podem? Não é? E a formação tecnológica, que tanto compõe as ofertas dos cursos na modalidade à distância? Então, nós queremos formar professores de matemática, língua portuguesa, ciências, biologia, educação física, química e matemática. E o Brasil, que na sua fundação é um país de advogados, de bacharéis, não é? Novamente dá as costas para as tecnologias e para a ciência. No estado do Amazonas, por exemplo, uma alimária que está no lugar do governo do estado extinguiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia. É disso que eu estou falando. Essa é a elevação, não é, a que nós chegamos em determinado momento da cultura brasileira. E quem pode trabalhar com ensino de educação no Brasil? Somente ex-credenciadas. O problema é que nós temos credenciamento para as instituições privadas e para as instituições públicas. E os desejos e as vontades e aquilo que move as instituições privadas não é o que move as instituições públicas. Óbvio. E não sendo, os objetivos são diferentes.
E os credenciamentos também. De modo que aquilo que é chamado dentro, pelo menos das universidades federais, de pesquisador institucional, não tem os meios de saber quando e como o credenciamento vai funcionar. Então, corremos sempre o risco do descredenciamento, né? Vou pular a estrutura basilar e algumas das perguntas que me fomentam aqui para mostrar um caso específico para vocês, que é esse. Se me ajudasse, aqui está. Olha que bonitinho que fizeram para mim. É o único momento mais tecnológico da minha apresentação. Eu fico tão ligado nisso, acho lindo ver as linhazinhas, gente. Muito bom, né? Tem mais, prestem atenção, que eu já vou explicar para vocês para concluir a minha fala, de tão bonitinho que é. Olha, faz plim, não é? E vai melhorar ainda. Prestem atenção, por favor. Não me envergonhem. Ele não concluiu, mas eu queria dizer o seguinte. Nós estamos aqui, olhem, em Manaus, e nós nos distribuímos por todos esses municípios e polos e atendemos também Boa Vista, Roraima e o Acre. Hoje nós somos, creio que 17 ou 18, estamos em 17 ou 18 polos e temos aqueles que não têm cursos a oferecer. Quando o professor José Antônio falava da necessidade de pensarmos como trabalhar a educação à distância, metodologicamente falando, com tudo que isto comporta, eu não posso pensar em um cenário, já vou concluir, juro, em um cenário brasileiro que desconsidere o lugar da Amazônia brasileira. Fazer encontro presencial na Amazônia brasileira significa que eu não sei se terei avião no dia que eu pensei há 6 meses passados. Não sei se o polo passou por uma alagação, porque os rios sobem e descem. Não sei, por exemplo, se o meu aluno, que viaja 5 dias de uma localidade para chegar ao polo, poderá chegar ao polo. Nós não temos estradas, não somos bem servidos de estradas, como vocês aqui. Depois eu posso chorar mais ainda, se vocês quiserem. Agora, os desafios não são os desafios, lamento imensamente quem veio achando que eu poderia ter uma solução tecnológica. Imaginem que um leitor de poesia vai ter uma solução tecnológica. Não vou, não tenho. Porém, eu acho que eu sei fazer perguntas e sei ler o cenário no qual estou, no qual me insiro. E é daí que eu parto. Eu parto de um senhor que está um pouco esquecido hoje, que é o Howard Gardner. Eu gosto muito dele, né? Que lá por volta de 1985 lança a teoria das inteligências múltiplas. E é Gardner que fala que a gente precisa, não é dominando a competência, a inteligência linguística, ser capaz de fazer boas perguntas. E eu dizia ao meu amigo Elcídio que eu sinto nesse cenário de retração que nós vivemos política e economicamente, nesta caretice, não é, que nós estamos inseridos imediatamente ou diernamente, que a gente faz as perguntas erradas ou repete as perguntas que a gente vinha fazendo. E eu confesso às senhoras e os senhores que eu estou um pouco cansado das mesmas perguntas sempre sendo feitas. Então, que competência é essa? Que é a competência linguística dos pesquisadores da área de AD, dos professores de língua portuguesa, dos professores de história, dos cientistas fazerem perguntas mais desafiadoras, melhores e, acima de tudo, mais humanas e mais cidadãs. Mas também a capacidade de ouvir. E eu apelo para um outro esquecido que dizia que nós não ouvimos apenas com os ouvidos, nós ouvimos vendo, nós ouvimos tocando, nós ouvimos quando repartimos o alimento com alguém em torno de uma mesa. Eu falo, não é deste hippie que eu adoro, que é René Barbier. Ele diz que a escuta sensível se apoia sobre a totalidade complexa da pessoa, aquela mesma complexidade
em que outro polo trata Gardner, não é? Que se nós somos criaturas que têm múltipla inteligência e que se determinados aspectos dessa inteligência, dessa capacidade cognitiva, não é, são mais vigorosos ou menos vigorosos, é uma outra questão, mas nós as temos todas e precisamos trabalhá-las melhor. Eu acredito, então, que a capacidade de ouvir é um desafio para todos nós. E já estou chegando lá, professora Reale. A capacidade de inovar, não é? A capacidade de inovar é uma capacidade que a gente precisa pularei. E a capacidade de criar. Capacidade de criar. E eu fecho pensando, convidando-as e convidando-os generosamente e na busca de ouvi-los, já que vocês me escutaram sensivelmente. Quanto à capacidade de criar, eu faço algumas perguntas que são muito para mim, até. O modelo brasileiro de AD, para todas as regiões, estados e municípios, é um modelo válido? Atende tão bem a UNB, quanto atende a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Acre? A pessoa que está em Benjamin Constant, na extrema do Brasil, Amazonas, Brasil, Peru, Colômbia, precisa das mesmas coisas que o professor ou a pessoa, entre 17 e 24 anos, que está em Santa Maria, no extremo do Brasil, ou na região dos Pampas, ou no Mato Grosso? Que sistema é esse? E como ele se sustenta? O que podemos fazer, professoras e professoras, se nós sairmos do modelo criado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil? Hoje, fazer educação à distância dentro da esfera pública é necessariamente fazer o que se faz dentro do Sistema Universidade Aberta do Brasil? Qual é a capacidade colaborativa que universidades federais, universidades estaduais e institutos têm? Quais são os projetos e pesquisas que hoje envolvem esse núcleo de pensadores que universidades estaduais, institutos federais e universidades federais têm? Eu creio que o CIED impede uma oportunidade de nós nos congraçarmos, trocarmos experiências e pensarmos se temos os meios de sensivelmente nos escutarmos, não é? E criarmos de forma inovadora um espaço de utopia, um espaço de crescimento e um espaço de criação colaborativa. Eu acredito nos sonhos, né? E estou aqui para defendê-los também. Acredito em formar professores, acredito que é possível ter educação à distância com qualidade, ainda que muitas vezes os nossos enfrentamentos sejam tão justos. Dizendo isso, agradeço a gentileza com que me ouviram e convido, então, o meu amigo Elcídio. Muito obrigado, professora Reale.